Capítulo 7. Maria era uma viúva bonita e, consequentemente, cobiçada pelos homens. Ela teve alguns romances, inclusive um dos mais longos foi com o irmão de seu marido, um homem divorciado. Quando Sara estava com 13 anos, Maria iniciou outro romance com um senhor de cerca de 70 anos, chamado João. Com um ano de namoro, começaram as brigas motivadas por ciúmes de ambas as partes. Em um domingo, Sara e Maria estavam trabalhando na feira. Ao lado de sua barraca havia outra que estava vendendo chinelos de couro. A pequena perguntou para a mãe se ela poderia lhe comprar um, pois estava necessitando de calçado. A mãe negou e João se prontificou a comprá-lo para a menina. Maria, a contragosto, concordou para não desagradar seu amado, mas a pobre da Sara não sabia o que a aguardava. Ao chegarem em casa, Maria, irritadíssima, foi falando para os filhos que o seu namorado havia comprado um chinelo para Sara. Então estava desconfiada que a pequena e o velho estivesse tendo um caso e que, quando descobrisse, entre aspas, a putinha iria levar uma surra e seria jogada na rua, fecha aspas. Todas as vezes que o casal brigava, a mulher falava da sua desconfiança referente a isso para o homem. Ele, chocado, falava que ela era uma louca por dizer isso da própria filha e indagava se ela o estava achando um monstro por pensar uma coisa tão horrenda. Nessa época, Sara tinha uma linda Elisa cabeleira que chegava à cintura. Maria, com ciúmes do amado, por ele achar bonitos os cabelos longos, atazanou tanto a pequena, dizendo que seu cabelo estava horrível, e a manipulou de tal forma, fazendo até a menina cortar o belo cabelo bem curtinho. Quando os amigos de escola e trabalho a viram de cabelo cortado, não acreditaram que a pequena teve coragem de cortar o seu lindo cabelo tão curto. A mocidade de Sara estava afetando demais Maria, que, no entanto, já estava obcecada em denegrir a moralidade da filha. Quando a pequena estava quietinha no seu quarto, a mãe entrava sem fazer barulho com a intenção de pegá-la no flagra, para ver se ela estava fazendo coisas erradas e chegava a olhar embaixo da cama, dizendo que ia ver se a menina estava escondendo algum homem. Quando a pequena chegava em casa após as aulas ou do trabalho, encontrava suas roupas todas reviradas, e a mãe lhe dizia que fizera isso para ver se ela estava escondendo alguma coisa que não deveria usar, como anticoncepcional, camisinhas e drogas, coisas que, em suas palavras, as prostitutas usam. Ela deixava todas as coisas da menina bagunçadas de propósito para mostrar-lhe que, se Sara quisesse tudo arrumado de volta, ela mesma que teria de fazê-lo. Maria não permitia que Sara tivesse amigas, mas todo ser humano tem algum amigo, mesmo sendo contra a vontade dos outros.
Quando alguma amiga ia até sua casa, a pequena não a convidava para entrar. Ficavam conversando no portão e Maria, angustiada, não dava sossego para a filha. Vinha até a porta e chamava-a para fazer algum trabalho, muitas vezes inexistente. A intenção da mãe era tirar o prazer da filha em ter alguém para chamar de amigo, e dizia-lhe que as meninas que Sara achava que seriam suas amigas, na realidade não eram. Elas só queriam influenciá-la para os maus caminhos. E talvez nesse mundo não houvesse ninguém que poderia ter algum sentimento bom para com ela, pois a pequena era tão inferior que não tinha a capacidade de ser amada. E Sara teria que se acostumar a essa realidade e solidão. Um amigo de classe de Sara, que também era vizinho de bairro, comentara que sua mãe fazia pão caseiro e a menina lhe disse que adorava esse tipo de pão. O amigo, então, muito prestativo, prometeu dar-lhe um pão quando a mãe assasse a próxima fornada e assim o fez. Numa tarde, levou o pão até a casa da menina, que ficou muito agradecida e feliz. Entrou em casa, mostrando para a mãe e a irmã Dolores o presente que recebera do amigo. Maria, não perdendo a oportunidade de fazer o pobre rapaz ouvi-la, falava aos berros: Sua vagabunda está recebendo presente dos seus machos? Pode jogar isso no lixo. Não quero esse pão nojento na minha mesa. Pobre Sara perdeu um amigo prestativo e carinhoso. Nunca mais ele voltou a olhar para ela. Na sala de aula, ele fazia tudo para ignorá-la. E mais uma vez, e mais uma pessoa feriu seu coração. Mas ela o compreendeu. Sabia que foi difícil para ele ouvir tudo aquilo que Maria tão cruelmente falou. A menina não teve coragem de pedir-lhe desculpas. Quando lhe devolveu o pano de prato delicadamente bordado que envolvera o pão. Pior ainda foram as olhadelas dos outros rapazes e seus risinhos cínicos, fazendo logo ela perceber que o amigo havia relatado o ocorrido. Capítulo 8. Em 1989, aos 15 anos, Sara terminou o ensino fundamental 2 e, naquele mesmo ano, começou a trabalhar em período integral em um escritório contábil. Sua função era a escrita fiscal e era feito à mão, pois ainda não havia computadores nos escritórios. Naquele ano, ainda não existia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Menores poderiam trabalhar, mesmo sendo em escritórios. Para os donos desses estabelecimentos, era rentável admitir adolescentes sem a necessidade de registrá-los em carteira de trabalho, e eles geralmente aceitavam por um mínimo de salário. Se os pequenos tinham letra bonita e legível, estavam empregados. Aconteceu assim. Uma amiga de Sara já estava trabalhando nesse escritório e comentou para ela ir procurar trabalho lá, pois o patrão estava sempre admitindo jovens. A menina não perdeu essa boa oportunidade de trabalho. Foi e conversou com o contador que, percebendo a inteligência da pequena, contratou-a de imediato.
Ao chegar em casa, Sara deu a feliz notícia para a família, pensando que todos iriam achar o máximo vê-la trabalhando em um escritório. Eles nem imaginavam o que se fazia lá, pois a ignorância da pobreza e falta de estudo não lhes permitiam entender o trabalho que se fazia numa empresa assim. Para sua surpresa, a felicidade só durou alguns segundos. Maria, revoltada, gritou: Quem você pensa que é? Você acha que é melhor que meus filhos? Trabalhar em escritório não é para o seu bico. Se as suas irmãs trabalham de empregadas domésticas, você tem que lavar os pinicos dos outros. Dessa vez, Sara não obedeceu à sua mãe. A menina continuou no emprego e teve que se matricular na escola para cursar o ensino médio no período noturno. Maria, ao saber que a filha iria frequentar as aulas à noite, ficou tão enfurecida que a ameaçou de todas as maneiras. Aos berros dizia: Sua cadela, você pensa que me engana? Você quer sair à noite com desculpas para ir à escola, mas sei muito bem que você vai sair com seus machos. As ameaças de Maria não eram maiores que a vontade de Sara de continuar os estudos. A mãe fala-lhe aos berros: Meus filhos não estudaram. Você não é melhor que eles. Você pensa que é alguma merda? Você não é ninguém. Estudar para quê? Você nunca vai ser alguém na vida. Desista. Sara ficava com vontade de retrucar. O nó na garganta ficava cada vez maior, o coração mais apertado. Mas ela sabia que, se rebelasse contra sua mãe, a situação iria ficar pior. Tão pior que talvez ela não suportasse. Então, achou melhor aguentar tudo calada e seguir em frente. A pequena sabia que seria sacrificante trabalhar o dia inteiro e frequentar as aulas no período noturno. A menina sonhava com um futuro melhor. Mesmo parecendo que os ventos não sopravam ao seu favor, ela continuou firme em seu propósito. Naquela época de vacas magras, o poder público não disponibilizava verbas para a educação. Então, os pais que tinham os filhos estudando em escolas públicas arcavam com todas as despesas escolares, desde um lápis, uniformes e até os livros, os quais, sendo muito caros, os alunos se juntavam e compravam direto da distribuidora. Era uma batalha enorme para Sara conseguir comprar todo o seu material escolar, sendo que a pequena não tinha ninguém para dar-lhe uma ajudinha financeira para esse fim. Ainda para piorar a sua situação, Maria continuava torturando a menina psicologicamente, dizendo que, se ela não desistisse de ir à escola, iria queimar todos os seus livros. Para o terror de Sara, essa seria a última coisa que lhe poderia acontecer. Os livros eram todos emprestados de amigos ou conhecidos, pois a menina não tinha dinheiro suficiente para comprá-los. Mesmo seu material escolar, Sara comprou parcelado, porque Maria a tinha alertado que, se a filha não desse todo o dinheiro do seu salário, iria morar nas ruas. Com medo de não ter onde morar, a pequena pediu para o dono da papelaria
parcelar a dívida em várias prestações e assim, quando recebia seu pagamento, pegava só uma nesguinha do dinheiro para saldar o dividendo. No caminho de volta para casa, a pé, após um dia de trabalho, os batimentos cardíacos de Sara se aceleravam. Só de imaginar chegar em casa e ver uma pilha de livros sendo queimados no meio do quintal. Ela se desesperava em pensar que não iria conseguir ressarcir os donos dos mesmos, que na sua imaginação poderiam estar naquele momento se transformando em cinzas. Ao pensar nisso, acelerava os passos para ver se salvaria alguns das labaredas infernais que sua mãe deliberadamente ocasionara, cumprindo sua promessa cruel. Nem para fazer um trabalho escolar em casa ou estudar para as provas, a pequena não tinha sossego. Maria, quando a via com a cara enfiada nos livros, atazanava tanto a coitada, dizendo que a menina estava desperdiçando tempo com aquilo em vez de fazer crochê. Certa vez, Dolores perguntou a Sara algo referente a alguma documentação e se no escritório que ela trabalhava poderia resolver aquele assunto. Maria, ao ouvir a conversa entre as irmãs, irritou-se. Por que você está perguntando isso para Sara? Você acha que ela sabe de alguma coisa? Ela não sabe de nada. Você não tem que perguntar nada para ela. Maria sempre incitava os filhos contra a pequena, dizendo: a Sara acha que é melhor que vocês só porque trabalha em escritório. Ela não é melhor que vocês. Lembrem que essa menina não é nada. Coitada dela se pensa que é alguma coisa. Não passa de uma merdinha. Maria não espancava mais a filha. Ela sabia que a menina agora convivia com mais pessoas e ela ficava receosa de a pequena falar com alguém e ser julgada por suas ações violentas. Então, suas agressões moral e psicológica se tornavam mais fortes. Esse tipo de violência não deixa marcas físicas visíveis. Com isso em mente, a esperta Maria avisava a filha que, se ela contasse para alguém, Sara teria que provar, pois, sem provas, ninguém acreditaria nela. Ela reiterava: você tem alguma prova? Não tem. Então fique de boca fechada. Você acha que alguém vai acreditar em você? Claro que não. Entre a sua palavra e a minha, todos irão acreditar em mim. As pessoas jamais vão duvidar de uma mãe. Sara pagou o preço por não obedecer à mãe em deixar o emprego no escritório e a escola. Maria não se conformava de Sara não lhe obedecer. Ela não estava acostumada com isso. A pequena era de uma fidelidade canina. Era tão submissa que, quando a mãe ou um dos irmãos derrubasse o talher enquanto estavam sentados à mesa na hora das refeições, era Sara quem tinha que pegá-lo do chão. Só de Maria passar-lhe o olhar, ela já sabia o que tinha que fazer. Mas agora a sua autoridade estava ameaçada. Maria estava cada vez mais chegando ao seu limite e, um dia, o pior aconteceu. Eli tinha chegado da capital para rever a mãe e os irmãos. Nesta fatídica noite, Sara não teve aulas. Consequentemente, era sua obrigação lavar a louça do jantar. Enquanto fazia isso, descobriu que a pia estava entupida e a água não escoava.
Então, como de costume, a menina foi até a mangueira de água que havia na torneira do tanque. Enfiou no buraco da pia, voltou até a torneira abrindo-a e correu até a pia para segurá-la e, com o jato d'água, desentupir. Assim achou que fosse acontecer, como sempre aconteceu. Mas naquele dia não deu certo. A água foi subindo e as louças flutuando. Sara desesperou-se, pois não podia soltar a mangueira para ir até a torneira do tanque e fechá-la. Então ela pediu para a mãe e Helena, que estavam conversando ali por perto, mas não houve resposta. Vendo que a água iria inundar a cozinha, começou a chamá-las mais alto, e a resposta não veio. De repente, a água inundando a cozinha, Sara gritando para alguém ajudá-la, e Maria veio ao seu encontro. Pegou-a com as duas mãos pelo pescoço, encostou-a contra a parede e, com todo o seu ódio, frieza e crueldade, olhou-a em seus olhos, coisa que nunca fizera antes. Ela olhou bem no fundo dos olhos da filha e, enquanto apertava cada vez mais forte o pescoço da infeliz menina, dizia: Faz muito tempo que quero fazer isso. Agora chegou a vez de te mandar pro inferno. Sempre quis que você morresse. Agora você vai morrer pelas minhas próprias mãos. Sara tentou retirar as mãos da mãe de seu pescoço, mas ela a apertava com uma força sobrenatural. Não conseguia mais respirar. Olhava suplicante para a genitora, mas ela estava possuída pela ira. O seu corpo já estava sentindo a falta do oxigênio. Seus membros inferiores não mais a sustentavam em pé. Seus braços não conseguiam fazer suas mãos desvencilharem as mãos da mãe. Sentia tontura e sua visão estava escurecendo. Começou a sentir a gélida presença da morte, mas essa frieza não era mais fria que o olhar da mãe, penetrando seus olhos, rasgando seu coração, perfurando sua alma como se fosse um punhal de gelo. Seu irmão veio em seu socorro. Antes que a menina desfalecesse, ele retirou as mãos da Maria, falando-lhe que, se ela continuasse, iria ser presa. A pequena ficou ali no chão caída, restaurando o ar que há pouco quase lhe custou a vida. Depois chorou, chorou, até cair num sono perturbador, com pesadelos de uma morte que a vinha buscar, e essa morte tinha o rosto de sua mãe. Acordou assustada, foi para a cama e não conseguiu mais dormir. Mais uma vez pensou em suicidar-se. Não havia mais sentido continuar vivendo, já que aquela pessoa que lhe deu a vida, a pessoa que tinha que ser a que mais lhe amava, era a pessoa que mais a odiava. Pensou em várias alternativas para um suicídio e a automutilação continuou ainda mais forte. Depois de sofrer essa tentativa de homicídio, nunca mais dormiu tranquila. Todas as noites eram sufocantes, ora com pesadelos, com acordar com sobressaltos, ou sentindo alguém lhe vigiando enquanto dormia, e acabava acordando com a mãe ao lado, sem saber o motivo de sua presença ali. Mas ela desconfiava que pudesse estar planejando terminar aquilo que fora impedida pelo irmão.
As noites eram de vigília, até o corpo não aguentar a exaustão e cair em um sono perturbador novamente. Para seu desassossego, não havia como trancar a porta do quarto. Não havia porta, era só uma cortina que o separava do quarto conjugado, o da mãe. Sara pensou em contar para alguém o que se passava com ela na sua casa, mas a voz de sua mãe sempre estava lá na sua mente, bem nítida. Ninguém vai acreditar em você. Entre a sua palavra e a minha, todos vão acreditar em mim. Se uma mãe não gosta de uma filha, é que boa coisa essa filha não é. Então a jovem desistia dessa ideia e seguia com a sua infeliz vida. Muitas vezes ela pensou em ir à delegacia de polícia do seu bairro e denunciar a mãe por tentativa de homicídio. Quando passava em frente à DP, ficava tentada em entrar, mas, mais uma vez, a voz da mãe estava gritando em sua cabeça. Se você falar para alguém, vai ter que provar. Você tem alguma prova? Ela não tinha prova alguma, pois as marcas da agressão já não estavam mais no seu pescoço. Nos dias que sucederam a quase tragédia, ela, com vergonha, escondera as marcas de todos, sempre usando blusas de gola, as quais eram moda na época, razão pela qual ninguém desconfiara do vestuário. Sara não tinha contado nada para ninguém que pudesse vir a ser sua testemunha. Havia duas testemunhas oculares, Helena e Eli, mas Sara sabia muito bem que jamais os irmãos iriam testemunhar contra a mãe. E lá no fundo do seu ser, Sara não queria ver a reputação da mãe sendo questionada, mesmo a pobrezinha sofrendo todos os tipos possíveis de violência, ela valorizava a família. Mesmo não tendo apoio de nenhum dos irmãos, ela não queria vê-los sofrerem, com a mãe atrás das grades, sendo ela a causadora desse infeliz episódio. Sara não odiava a mãe, nem seus irmãos. Ela tentava compreendê-los. Gostava de estar na companhia de sua família. Não suportava a ideia de não tê-los em sua vida. Ela era muito só, quase não tinha amigos. Tinha sérios problemas para confiar em alguém. Então eles eram tudo o que ela possuía. E com esse pensamento, mais uma vez, a pequena esquecia o que havia acontecido de ruim, virava a página e vivia mais um dia. Mesmo vivendo momentos e mais momentos de tormenta, Sara conseguia enxergar uma fraca luz no fim do túnel. Corria até ela, agarrava-a com todas as forças que lhe restavam e entrava no mundinho da imaginação. Imaginava-se vivendo uma vida plena e feliz, na companhia de pessoas que a amavam, tendo sua própria casinha com um belo jardim, como nos seus desenhos de criança. Na sua casa havia piso, banheiro, geladeira, televisão, um abajur ao lado de sua cama, coisa às quais ela não possuía na realidade. Sua realidade era penosa de se viver. Sara não tinha vida própria, não teve
uma infância feliz. Não estava vivendo uma adolescência comum de qualquer ser humano que se rebela nessa fase da vida. Se fizesse isso, ela sabia muito bem quais consequências iria sofrer. Maria, inconformada por Sara não lhe obedecer, injuriava a menina, dizendo: Você não deve ser a minha filha. Acho que você foi trocada na maternidade. Com esse cruel pensamento de sua mãe, Sara, nascida sob o signo de Peixes, naturalmente viajante do mundo imaginário, logo fantasiava que isso poderia ser verdade e que talvez um dia sua verdadeira família viesse ao seu socorro e a tirasse dali. Mas a voz de Maria a fazia acordar do seu devaneio. Ela continuava dizendo: Mas acho essa hipótese improvável. Você é a cara do seu pai, então eu te pari mesmo.